Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje nós vamos falar sobre química, transformações, reações, todo o processo que está envolvendo. E fica tranquilo que nós não vamos falar um assunto maçante, vai ser aquela química que vai te surpreender. E para falar sobre isso eu estou aqui muito bem acompanhado com a professora Márcia. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, Thiago. Primeiro quero te agradecer, né, pela oportunidade de vir aqui falar de química mais uma vez, né, já que faz parte do meu dia a dia como professora, então muito bom poder compartilhar alguns conhecimentos contigo. Certamente. E a química ela faz parte de todo o nosso dia a dia. Cada reação, seja na nossa cozinha, seja numa obra que nós passamos pela frente aqui na nossa cidade todo dia. Então, sempre aqueles processos estão ali presentes e às vezes as pessoas têm uma visão muito limitada da química. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem o que envolve essa química do nosso dia a dia, né? O que é a química? Onde ela está presente? Então, quando eu te falei, né, do meu dia a dia, porque eu sempre falo para meus alunos que eu respiro química, né? E todo mundo, claro, que respira química, mas eu passo meu dia inteiro, né, de manhã, de tarde, de noite, ensinando para os meus alunos, né, sobre todos os aspectos da química. E faz parte do nosso dia a dia desde o momento que a gente está dormindo, quando a gente está respirando e a gente faz esse processo de inspirar o oxigênio, né? E a gente está fazendo o quê? Então, queimando a nossa matéria orgânica e gerando energia. Tudo a gente tem que gerar energia, até dormindo a gente gasta caloria. Então, e libera gás carbônico, e esse gás carbônico vai fazer parte do ciclo das plantas no processo de fotossíntese. Então, é isso, Thiago, mesmo como você disse, você abordou muito bem quando você fala que a química, ela está presente, né, no dia todo da gente, em tudo que a gente faz. Então, está caminhando, está fazendo um exercício, está gastando muito mais energia, então tu está tendo uma queima calórica. Isso tudo é o quê? Reações químicas, reações de oxidações. Então, tem vários tipos de reações de oxidação, como, por exemplo, quando a gente pensa que a gente está tendo um envelhecimento, o envelhecimento também é um processo de oxidação, né? Então, são reações. E por que isso acontece? Porque o oxigênio está presente na nossa atmosfera, é um gás em grande concentração, então ele faz presente nas nossas reações também. Certamente, né? A química é muito interessante porque às vezes um fator que tu isola um elemento de outro, ou tu promove uma fusão, tu vai ter uma transformação e uma reação daquilo em coisas completamente diferentes. E às vezes as pessoas não têm ideia da quantidade de processos que são feitos para nós termos algumas coisas que são muito comuns do nosso dia a dia, né? Que nem, por exemplo, na construção civil, para nós termos aí esses arranha-céus aqui na nossa cidade, né, que são todos baseados muito nas fundações feitas em ferro, que tem todo um trabalho no momento que ele sai do minério ali, para de fato ele ser esse ferro que nós vemos na construção civil, né? Como é que se dá esse processo? É bem como você falou, né? Tem o mineral, os minérios que estão presentes na nossa natureza, e o homem, então, faz o processo de extração, leva para uma indústria, e aí ele vai fazer uma reação química de transformação. Então, ele vai transformar um óxido de ferro num ferro metálico. E, como você disse, é extremamente importante. Hoje, cada dia que a gente vai passando, a gente vai vendo aí cada vez mais prédios e prédios sendo construídos, né? Então, tirando as casas e fazendo prédios. Então, imagina a quantidade de ferro necessária para fazer tudo isso. E essas reações, então, elas são reações que são feitas pelo homem, não é uma reação natural. Isso não é natural, porque o homem levou para a indústria, teve que fornecer uma quantidade de energia para fazer essa transformação dessa matéria que era um mineral em ferro metálico para ser usado para ter estrutura metálica. Só que o que acontece? Essa estrutura metálica, na verdade, o ferro, se a gente deixar exposto, a gente sabe que ele vai reagindo novamente ao oxigênio e vai se transformando no óxido. Eu sempre falo que é um processo cíclico, porque é uma reação espontânea ao processo de oxidação. O homem quer fazer tudo diferente, né? Mas necessário também e importante, porque senão a gente não conseguiria ter essa estrutura para desenvolver esses prédios. Mas vejam que é muito interessante, porque como proteger esse ferro? Protege com concreto.
né? Então, o concreto, na verdade, ele é a química perfeita para poder proteger esse ferro que fica lá dentro das vigas, das colunas, né? Por quê? Porque aí a gente já envolve uma outra parte da química que é o pH. E como o concreto tem um pH alcalino e meio básico, que a gente fala, ali não vai ter reação de oxidação. Uhum. Vai passando o tempo, o que acontece com esse concreto? O concreto é poroso. Então, ele vai absorvendo os gases que estão na atmosfera. E esses gases vão modificando a composição química do concreto também. E vai modificando o pH. Então, um pH que estava lá em torno de 13, vai baixando esse pH. E baixando o pH, vai alterando também a composição química do ferro. E isso pode, por isso tem que tomar bastante cuidado. O concreto, a gente geralmente não deixa a parede exposta, então a gente coloca tintas. Qual que é a função da tinta? Além de ter essa questão de embelezamento, né? Vai pintar uma parede branca, sei lá, de azul. Qual que é a função dela? Como ela é um polímero, ela vai evitar a entrada dos gases. Então, é essa ideia também de proteção, né? Uhum. Então, vejam que tudo são estratégias que o homem foi criando e usando para ter mais durabilidade naquele produto. E falando um pouquinho sobre o ferro na natureza, nós temos o minério de ferro, que é como nós encontramos ele ali no formato de rocha, né? Como é que se dá esse processo de sair da rocha para o ferro em metal? Isso daí a gente retira alguns elementos do ferro? Quando leva para a indústria, Aham. né, o óxido de ferro, que é o mineral, eles fazem uma reação com o alumínio, que é uma reação chamada de reação de simples troca, porque o alumínio ele é mais reativo do que o ferro, então ele vai fazer essa reação e vai liberar o ferro na forma de ferro metálico. Ah, interessante isso. E daí, quando mistura os dois elementos, ele cria reação e isola, e o resultante disso é o ferro e metal que nós vemos. Sim, que é utilizado daí em variedade de compostos aí no nosso cotidiano, né, que é necessário. Uhum. Pô, muito interessante isso, inclusive já me puxa aqui uma memória que eu tenho da química aplicada nas séries e filmes que eu acho muito fascinante, e nós temos aí uma grande referência da química que se tornou o Breaking Bad, né? Porque ali é um professor de química que ele usa toda a sua genialidade, infelizmente, né, para fins negativos, mas ali é apresentado de uma forma bem interessante todo esse universo da química. E tem um episódio que ele usa justamente o óxido de ferro com alumínio para produzir uma reação incandescente para ele derreter uma fechadura de uma determinada porta que ele precisava acessar. Do ponto de vista químico, então, realmente essa reação, ela desencadeia nesse superaquecimento? Sim, Tiago, porque dentro da química tem reações, como eu te disse, elas absorvem calor e outras liberam calor para o ambiente. E essa reação que ele fez nesse episódio foi uma reação que é espontânea. Então, toda reação espontânea libera calor para o meio. E aí liberou uma grande quantidade de energia que tornou ela incandescente, chegou ao ponto de fusão, que a gente chama que é a passagem do estado sólido para o líquido. E é possível a gente determinar o time necessário, o calor necessário naquela reação pela quantidade, pelo tempo que nós vamos deixar exposto? Sim, no laboratório a gente tem um equipamento que a gente chama de calorímetro, que a gente mede a quantidade de energia liberada dentro de uma reação química. É muito interessante isso daí. Pegando um pouquinho outros exemplos, um filme, se eu não me engano, é Perdido em Marte, que eles falam assim, eles precisam fazer uma explosão controlada, o que eu já acho assim, explosão controlada num ambiente normal, já é uma coisa complicada. E eles querem fazer uma explosão controlada, não planejada, dentro de uma nave espacial. Então, uma coisa assim, muito complexa. E tem um químico a bordo, e a capitã fala assim, com os elementos que tem aqui dentro da nave, você consegue fazer uma bomba? Ele, não, consigo sim. É possível, nós não estamos incentivando ninguém a fazer uma bomba, pelo amor de Deus. Mas é possível se fazer com elementos, digamos assim, que tu vai encontrar numa nave ou num local de trabalho, se criar uma bomba simplesmente juntando esses elementos? Então, geralmente nesses filmes que a gente vê, as reações são possíveis sim. Geralmente eles trazem reações que podem estar acontecendo. Mas o mais difícil é a gente dizer assim, é possível ele fazer dentro daquele ambiente? Daí já é uma coisa mais complexa, porque quando envolve essa questão de explosão, às vezes ela não é nada controlada. Então,
Os químicos geralmente são um pouco mais criteriosos a respeito disso, né? Mas naquele ambiente que ele estava, ele conseguiria ter matéria-prima, ou seja, os reagentes necessários para fazer uma reação que liberasse uma grande quantidade de calor. Porque vocês não conseguem ter a determinação exata de quão forte vai ser a reação ao juntar aqueles elementos. Vamos supor o seguinte, tu sabe que se tu juntar A e B, vai ter uma reação. Não tem como determinar se 100 gramas de A mais 100 gramas de B resulta numa reação X, ela pode ser maior ou menor? Tem sim, tem. E a gente trabalha isso e a gente ensina isso em sala de aula, inclusive, que se chama, é um dos assuntos assim que os alunos amam de verdade, mentira, né? Que é a estequiometria. Então, que é a quantidade de matéria necessária para fazer a formação daquele produto. Então, quando a gente pensa nisso e pensa em pequena escala, a gente até poderia fazer uma explosão em pequeno porte, né, controlada dentro de um laboratório. Então, a gente mede as quantidades quando é possível, mas se for a céu aberto ou coisa assim que a gente não tenha controle, a gente acaba não se submetendo a isso. Muito interessante. E falando em bomba aqui, eu vou trazer um assunto que eu tenho certeza que a nossa audiência vai pirar agora, porque eu tenho um caso verídico de uma bomba de fezes que foi feita não intencionalmente. E eu queria que tu nos explicasse a química por trás disso. Aconteceu um acampamento, não vou entrar em detalhes aqui para que não haja nenhuma relação com a pessoa, mas essa pessoa estava num acampamento, dentro de uma barraca, e estava chovendo. E ela fez as suas fezes na barraca, numa sacola, num saquinho, amarrou e colocou cal, que tinha à disposição ali no acampamento cal, porque a ideia era o pessoal sair da barraca, cavar um buraco, fazer suas fezes e cobrir com cal. Essa pessoa fez dentro da barraca, dentro de um saquinho, colocou cal nesse saco, fechou e deixou ele pendurado na sua barraca. E aquilo ali se transformou numa bomba e explodiu. Quimicamente falando, tu pode me explicar o que aconteceu ali? Mais uma vez, é uma reação, na verdade, que está acontecendo espontânea, porque a cal, como você falou, é um óxido de cálcio. E é um óxido metálico, na verdade. E os óxidos metálicos, quando eles entram em contato com água, eles formam as bases. Então, ela formou hidróxido de cálcio, que é uma reação espontânea. E ali tinha os reagentes necessários, né? Que era cal, umidade. Então, levou a uma reação exotérmica, liberando uma grande quantidade de calor que gerou esses... E na presença de gases ainda, que geram vapor, então deu a explosão. E meu Deus, e foi uma explosão assim que chegou a romper a barraca, foi algo grande, assustou todo mundo. Sim. E o camarada ali, além, né, A situação, né? Não, a situação assim, ó, viu qual é que é a vantagem de tu estudar química? Se o camarada tivesse prestado atenção nas aulas de química, isso não teria acontecido. Muito se vê e muito se fala sobre ácidos. E eu sempre tive muita curiosidade se de fato, e tu como uma química pode me falar isso, existe realmente esse efeito. Então, por exemplo, trazendo de novo o Breaking Bad para a nossa pauta. Eles utilizam lá um ácido que corrói metal, que corrói porcelana, que corrói carne, que corrói tudo, e ele só é contido com um determinado tipo específico de plástico. Isso existe mesmo? Com certeza, absoluta, né? Aham. Então, tem muitos ácidos aí que são considerados, ainda mais quando a gente está falando de ácidos concentrados, né? Como a gente compra já no laboratório, está concentrado. E aí, esse ácido, então, ele é altamente, assim, corrosivo. Onde ele vai entrar em contato, ele vai ter reação química, né? Seja ele com metais, seja ele com matéria orgânica, com plásticos, inclusive, dependendo do tipo de plástico, como você falou, um plástico específico, a gente consegue armazenar. Então, alguns ácidos são armazenados em vidros, a grande maioria, né, em vidros âmbar, que a gente compra aqueles vidros marrom, ou em plástico, que é o polietileno de alta densidade, que é o ácido fluorídrico, ele ataca o vidro, então ele tem que ser armazenado em plásticos. E esse ácido em contato, por exemplo, com a nossa pele, com o ser humano, seria algo assim terrível, iria corroer tudo. Ele vai correndo com certeza, sim. Né? Se tu pega, eu costumo fazer essas reações químicas em laboratório com os meus alunos, então a gente pega diversos tipos ali, um prego, por exemplo, né, que é a base de ferro,
coloca na presença de ácido sulfúrico, então ele já tem uma reação instantânea, é bom porque é realmente instantâneo, os alunos conseguem observar e ele vai liberando gases, né? Então, geralmente, quando eu faço num ambiente ali, como um tubo de ensaio, por exemplo, ele já começa a liberar gás de hidrogênio e ainda joga um fósforo que dá uma explosão. Então, é bem interessante, os alunos gostam de ver, porque é uma reação que é visual, porque é rápida. Então, reação com ácido é muito rápida. Mas é bom salientar que é ácido concentrados, né? Então, a gente também dilui ácidos, daí já muda tudo, já muda a característica desse ácido. Entendi. E, bom, esses ácidos concentrados, eles são utilizados somente por químicos. Dentro de laboratório, em condições bastante específicas, né? Tem que ter uma capela de gases, porque ele vai liberar gases, né? Então, não é em qualquer ambiente que a gente vai estar utilizando. Pois é, falando um pouquinho em gases e ácidos, tem algumas misturas que falam, por exemplo, se eu não me engano, não sei se é água com determinados ácidos que liberam gases ali que são altamente prejudiciais ao ser humano. Na verdade, não é gases que libera, Thiago. Que até quando eu começo a levar meus alunos para o laboratório, a primeira coisa que eu dou de aula para eles é normas de segurança de laboratório. E eu chamo muita atenção deles. Eu falo, não, na hora que a gente vai fazer uma solução, né, preparar ali uma solução química com ácido, a gente deve colocar o ácido sobre a água e nunca o contrário, não pode colocar água sobre o ácido. Por quê? A única coisa que ela vai fazer é uma diluição desse ácido, mas quando joga água sobre ácido, a reação é muito forte, é exotérmica, vai explodir também. Isso eu já vi acontecer dentro do laboratório e por conta que uma das minhas alunas, na verdade, ela estava tão preocupada com uma prova que ela não prestou atenção nesse processo e explodiu, tipo, em cima de todo mundo, aquela reação química. É algo assim que não dá para brincar, né? Precisa se ter muita prudência, porque são pequenos detalhes ali que o elemento sozinho não causa nenhum dano, mas se cair, né, uma gotinha de outra coisa ali já causa uma reação que pode ter um efeito bem perigoso. E falando um pouquinho em efeito e falando um pouquinho em gases, eu já vi, por exemplo, no cinema vários exemplos ali, como a fosfina e o efeito disso no ser humano. Quais são os principais gases assim que causam um efeito letal na gente e que a gente teria que ter um pouco mais de cuidado e conhecimento, que eles são muito perigosos? O que a gente tem que tomar assim, cuidado, né, é em relação a esses gases que são inodoros, que são incolores, então você não vê, você não sente cheiro, mas que aquilo pode ser letal, como por exemplo o monóxido de carbono. Ele é um gás que realmente quando entra no processo de respiração, ele vai bloquear a entrada do oxigênio e aí vai te levar à morte mesmo, né? Então, são gases extremamente perigosos. Então, o monóxido de carbono, o ácido cianídrico, ácido sulfídrico, gás cloro, por exemplo, que inclusive as pessoas às vezes... porque as pessoas falam, eu uso cloro para fazer limpeza. Não, você usa uma solução que tem hipoclorito, na verdade, porque o cloro ele é vendido na forma de gás. Então, já ainda bem, né? Porque ele é extremamente corrosivo e perigoso. Então, são gases que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, nesse processo, porque pode realmente, a gente já viu situações de acidentes aí que levaram à morte de algumas pessoas por conta do monóxido de carbono. Até porque a pessoa não percebe, né? E quando ela se dá por conta, ali, ou não se dá por conta, já é tarde Não dá demais. tempo, Não não dá dá tempo, tempo, né? Não dá tempo, porque quando baixa o teu processo de respiração, que tu não tem oxigênio, o teu corpo, para defesa, ele vai fazer tu desmaiar. E aí tu desmaia e vai levar à morte, porque tu não vai, se tu não for atendido, né? Às vezes não dá tempo. E aí por isso que é letal. Realmente, né? E por que que causa tanta diferença, por exemplo, na pressão também, como funciona o nosso organismo? Em questão de pressão, a gente está acostumado, por exemplo, nessas condições, né, que a gente chama dentro da química, condições normais de temperatura e pressão. E a pressão, a gente está aqui a nível do mar, é uma atmosfera. Então, quando a gente começa a alterar, por exemplo, vai para uma montanha, já vai modificando a pressão, e isso vai modificando o processo de respiração, todo o nosso mecanismo de reações químicas vão sendo alteradas e o nosso corpo vai sentindo. Então, a gente fica mais fraco, a gente não consegue, e dependendo da situação ainda de pressão, ainda pode ser pior, né? Pode mexer também com os minerais que tem no teu organismo, as enzimas e tudo isso
vai afetar nas reações químicas. Tá vendo o pessoal que está fazendo um trabalho submarino em grandes profundidades e o que que acontece? Depois que eles permaneciam um tempo ali, que eles executavam o trabalho, se eu não me engano, era em plataformas de petróleo, algo desse tipo, de extração, eles tinham que ficar num local para fazer a despressurização, para daí eles poderem voltar para a superfície e tinha que fazer sempre esse processo. O que que ocorre no nosso organismo que a gente precisa fazer isso? Quais são as alterações que o nosso corpo sofre e por que fazer isso de uma forma acelerada ou brusca, simplesmente sair de um ambiente de uma determinada pressão para outra é tão letal para o nosso corpo? Então, Tiago, na verdade, olha só, quando a gente, como eu te disse, a pressão atmosférica é uma atmosfera que a gente está acostumado, o nosso corpo, né? E isso equivale a uma altitude de água ali, uma quantidade de água de 100 metros de altura. Uma atmosfera equivale a essa altura de água. Então, cada vez que a gente vai fazendo um mergulho e vai descendo, a cada 100 metros vai aumentando mais uma atmosfera, né? Então, por exemplo, se eu vou a 100 metros, eu já estou com uma pressão de 2 atmosferas. 200 metros, 3 atmosferas, porque eu já estou no normal, que é uma, e cada vez vai aumentando mais uma. Imagine isso no teu organismo, né? Aumentando essa pressão nesse nível, como eu te expliquei antes, vai mudando todo o teu mecanismo de reações, porque a altas pressões é igual a altas temperaturas, então as reações vão se tornar muito mais rápidas e vão estar liberando substâncias e minerais no teu organismo que podem afetar todo o processo bioquímico. É incrível, né, como todos esses fatores causam modificações no nosso organismo que podem alterar completamente e serem letais para nós. Então, dentro dessa perspectiva que a gente vem falando aí de pressão, de temperatura, de concentração, isso tudo a gente trabalha com o nosso aluno, às vezes não dentro dessa fala, como você está fazendo aqui nessa nossa conversa hoje, mas falando de cinética química. E a cinética são os fatores que alteram as reações químicas, né? Então, por isso que às vezes a gente fala que a química não é tão interessante, porque o professor aborda de uma maneira como se fosse falando só dentro daqueles fatores, mas não trazendo para a realidade do aluno. Então, se eu trago para a realidade, a química sempre vai ser muito mais interessante. Com certeza, porque a química está presente, como eu falei anteriormente, em tudo. A gente pode ver várias aplicações diferentes que nos fazem raciocinar. No filme Perdido em Marte, tem uma parte ali que ele precisa fazer o cultivo das batatas, porque ele tem o problema da alimentação. Ele tem uma alimentação ali para poucos dias, ele vai permanecer um grande período de tempo e ele precisa criar uma plantação sustentável. Então, o grande desafio dele ali é a produção de água para, né, manter aquela produção. Ele tem oxigênio do ambiente dele, mas ele não tem o hidrogênio, mas ele tem a hidrazina do combustível dos foguetes dele ali, e ele faz um processo de quebra dessa hidrazina para produzir o hidrogênio. Isso tudo, do ponto de vista químico, está correto. Corretíssimo, né? Então, o que ele fez, na verdade, usou a hidrazina, usando um catalisador, ele fez a decomposição. É a quebra realmente, a hidrazina, ele se transformou em gás nitrogênio e gás hidrogênio. O que ele precisava nesse momento era do gás hidrogênio, que depois, posteriormente, ia reagir com o oxigênio, com o gás oxigênio, produzindo a água que ele precisava para o processo de produção da batata. E nessa fusão de gases, tu tinha me falado até nos bastidores ali, já há uma liberação de calor que já vai fazer esse gás subir, depois com resfriamento se condensar para a gente ter a água líquida. Porque o que acontece, na verdade, como as reações são reações que liberam uma grande quantidade de calor, o produto formado dessa reação, que no caso a gente está pensando na água, em altas temperaturas a gente sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus. Ali chega a 800 graus, então o que vai acontecer? Ela vai se transformar água em estado de vapor, ela vai estar no estado de vapor. Aí quando ela resfriar, ela vai condensar e se transformar em água líquida, que vai ser a água que ele vai utilizar o processo ali de irrigação. Nossa, no processo então de fusão dos dois gases podemos chegar a 800 graus? Aí não chama processo de fusão exatamente, Thiago. É uma síntese química, né, entre dois gases. Então, uma reação de adição. Gás hidrogênio com gás oxigênio, tu produz a molécula de água e libera uma grande quantidade de calor. E essa quantidade de energia liberada ali acima de 800 graus é na decomposição da hidrazina já. Então, na hora que ele faz a decomposição, mas essas reações, elas liberam geralmente uma quantidade bem alta de calor. E por isso que elas são extremamente perigosas e levam à explosão.
Porque daí tu está formando gases, vai ter uma grande pressão na formação dos gases, porque ele aumenta a concentração das moléculas e em altas temperaturas leva à explosão. Então, não é nada indicado. Veja que é possível ter a reação, teoricamente, mas não é indicado fazer uma reação dessa. Muito interessante. E o que que leva à explosão? Ali a energia, o calor com contato com oxigênio, o que que produz a explosão? O calor com a formação dos gases, né? Ou dos vapores de água, até o próprio vapor de água, tudo isso então gera uma grande pressão e vai ter que, né? Onde tem gás que está muito concentrado, ele vai ter que sair e procurar espaço. E o espaço é onde leva a explosão, porque aquele ambiente provavelmente vai estar fechado. Se você faz isso num ambiente aberto, é diferente, a tua explosão é menor. Se tu faz num ambiente fechado, é maior a tendência a ter explosão. Muito interessante, né? Não vamos começar a aprofundar demais, senão a gente vai ensinar aqui como se fazer uma bomba, né? Ou diversas maneiras de como se produzir uma bomba. Mas é que é muito fascinante, porque às vezes a gente vê na prática tudo isso e não faz ideia de como o processo das coisas tem essa reação e pode desencadear coisas assim, que nem essa questão do cal, que nós falamos aqui anteriormente, de como todas essas reações liberam essa energia e o que se baseia tudo, né? E veja só, quando você fala ali, volta a ideia, né, do óxido de cálcio, da cal que foi usada ali, né? Você tem ideia por que eles usaram, na verdade, a cal? Por que eles escolheram colocar cal ali naquele ambiente? O que você falou, era a ideia de cavar um buraco, fazer o número 2 e colocar cal em cima. O cal, eu acredito eu, que seja para acelerar a decomposição daquele material orgânico, né? Na verdade, é para baixar o pH. Para baixar o pH, porque ali naquela quantidade de fezes vai ter um pH muito ácido. Entende? Então, para não acidificar aquele ambiente, ele estava tentando dar uma neutralizada. Só que dentro daquela condição que ele criou uma substância que gerou uma explosão, né? Então, é uma reação forte. A utilização do cal está mais vinculada a não mexer no solo do local ali do que propriamente de eliminar as fezes. Sim, é para dar uma neutralizada no pH. No pH, não acidificar tanto aquele ambiente. Uhum. A cal, a função dela ali provavelmente foi essa. Isso é muito interessante porque se nós formos levar isso para o ponto de vista agrícola, tem muitas pessoas que não têm noção, por exemplo, do solo, que nem todo tipo de solo tu vai simplesmente, não, comprei um terreno lá, vou fazer uma plantação, porque tem o solo que ele é pobre, tem um solo que ele é enriquecido, né? Vamos falando um pouquinho dessa questão. Esse é um assunto que tu já entra que eu gosto bastante. Pois é, de solo aqui que me fascina muito essas questões, né? O que leva, por exemplo, um solo ser pobre ao ponto da gente não conseguir fazer nenhum cultivo nele? Isso, às vezes, o solo que já está empobrecido é porque ele já foi tirado muitos nutrientes, dependendo do tipo de agricultura que foi feita naquela região. Cada vez que tu planta, por exemplo, vou plantar feijão, né, na minha propriedade, mas todo ano eu vou plantar o mesmo tipo de cultura, ela vai tirar os mesmos nutrientes daquele solo. Ela está absorvendo aqueles nutrientes que ela precisa para o desenvolvimento daquela planta. Então, tu vai empobrecendo aquele solo. Se tu não colocar nenhum tipo de fertilizante, não nutrir aquele solo, tu vai chegar uma hora que tu tá tendo um solo empobrecido, desertificando o solo, né? Então, são vários fatores que vão estar influenciando isso. Agora, uma região que tu faz, por exemplo, tu vai ter uma diversidade de culturas, isso é benéfico para o solo, entende? E aí também o ideal é você usar compostos orgânicos ali que você vai sempre nutrindo aquele solo, dando alimento para o solo, porque já que tem alguém tirando nutriente dele, eu tenho que fornecer nutriente. E hoje é muito usado, hoje em dia, os fertilizantes químicos, que são a base de NPK, que a gente chama, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Uhum. Mas não é o ideal, isso que eu quero te dizer. Não Sim. é o ideal. E por que os solos vulcânicos são tão férteis? Por conta da quantidade de minerais, uma diversificação muito grande de minerais que tem presentes, né? Uhum. Então, como eu falei, aquele solo ali que o homem vai lá e coloca um tipo de fertilizante, é a mesma coisa que eu falo, Tiago come todo dia arroz, feijão e carne. Não é o suficiente para a tua saúde.
né? O que é o ideal? Você diversificar teu alimento. Então, quando o homem vai e usa um fertilizante sintético, que é a base sempre da mesma coisa, aquele solo, no decorrer da vida dele, ele vai ficando empobrecido. E um solo que é um solo vulcânico, daí já tem muitos outros minerais que tornam aquele solo muito rico. Pô, interessante isso. Então quer dizer que a variedade de minerais para o solo é o equivalente à variedade de vitaminas para o nosso organismo. Exatamente, e eu falo para os meus alunos isso. Então, quando a gente tem uma planta que é rica de nutrientes, a gente está nutrindo o nosso corpo com esses nutrientes. E quando a gente compra sempre, ou come sempre a mesma coisa, vai faltar nutrientes. Daí tu vai olhar, tá faltando isso, tá faltando ferro, ou cálcio, né? Então, são os nossos minerais, as nossas vitaminas que a gente precisa. Muito interessante isso. Bom, estamos falando aqui de minerais que são benéficos para nós, mas também existem outros que não são, né? Então, falando um pouquinho aqui sobre questão de radiação, que nem temos o urânio. O urânio, quando nós encontramos ele na natureza, na forma de um mineral, ele já causa algum tipo de problema para o nosso organismo? Sempre que ele está na forma de mineral, a quantidade de radioatividade, por exemplo, é muito baixinha, né? Então, o que o homem faz também? Ele vai fazer um processo químico, uma reação química que vai liberar esse urânio para ser utilizado, né, em uma diversidade muito grande aí hoje dentro da tecnologia. Mas é esse urânio livre que vai ser radioativo. E aí o urânio, na verdade, ele tem vários isótopos do urânio, e todos os isótopos são radioativos. Às vezes, nem todos os elementos químicos que são radioativos, os isótopos, todos eles vão ser radioativos, mas o urânio é. O urânio in natura, ele já é o urânio ou ele é ligado com outros elementos? É ligado principalmente com oxigênio, né? Geralmente, esses compostos são à base de óxidos. E aí é o que é encontrar na natureza. É como se ele estivesse lá quietinho no canto dele, né? Aí o homem vai lá e faz uma reação química, às vezes que tem uma boa aplicação para o homem, mas que vai trazer benefícios futuros, malefícios também, que são prejudiciais para a saúde, para o ambiente, porque são perigosos. Por exemplo, uma das aplicações do urânio que o homem faz são nas usinas atômicas para geração de energia. Claro, tem também a aplicação bélica para a guerra, né? Sim. Mas pegando um pouco a questão da energia, como é que se dá esse processo de tu gerar a energia através do urânio? Então, o urânio, na verdade, o que ele faz é uma reação. De novo, tudo reação química, né? Tudo é transformação de matéria. E aí, o urânio, ele tem o tempo de meia-vida e quando faz a fissão dele, você transforma ele em outro elemento químico. E no processo de transformação, você faz o quê? Libera energia. Então, você está gerando energia. Então, uma forma de transformar e gerar energia é através desse elemento radioativo. Então, na verdade, esse processo dele é uma espécie de uma bomba controlada, né? Sim, num ambiente que seja, né, propício para isso. Aham. E aí, quando há alguma alteração, acontece como, infelizmente, né, na tragédia de Chernobyl, de explodir ali, porque, se eu não me engano, eles não conseguiram, né, fazer o resfriamento ali do reator a tempo e aconteceu tudo isso e contaminou toda aquela região por muitos anos. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa radioatividade no elemento, principalmente no solo, em contato com os outros organismos vivos ali. O que é a radiação e o que isso muda quimicamente o solo de uma região, por exemplo, que hoje é inabitável, que não se pode se criar nada lá, que tudo é contaminado? De onde se dá essa contaminação? Então, aí são várias coisas que a gente pode conversar, né, Tiago? Primeiro que, assim, ó, todo elemento que é radioativo, a gente pensa que ele tem um tempo de vida. Então, ele vai demorar 30 anos para desaparecer? Não. Funciona assim, a gente chama de tempo de meia-vida. Então, se ele tiver um tempo de meia-vida de 30 anos e ali naquele ambiente foi contaminado com 100 toneladas, daqui 30 anos você vai ter ainda 50 toneladas. Daí tu precisa de mais 30 anos para baixar mais pela metade a quantidade de matéria que foi usada ali. Então, veja, é muito longo. Teve um aluno até que me perguntou, professor, então é para o resto da vida, né? Sim, quantidades mínimas, mas ele sempre vai ter um tempo de meia-vida, seja em miligramas e microgramas, mas ele vai estar presente no ambiente. Claro que, voltamos, quando tem grandes quantidades, a contaminação daí vai ser muito maior, né? E aí ele vai contaminar o quê? Pode contaminar o solo, vai contaminar os animais. Aconteceu, por exemplo, de ter uma contaminação
de metais pesados e está presente na grama. Vem a vaca, se alimenta daquele alimento ali. Então, é toda uma cadeia. Aí o homem vai lá e toma o leite da vaca. Então, ele está se contaminando também. Foi contaminado com estrôncio radioativo, por exemplo, que é um outro metal que é radioativo. E aí, o que aconteceu? O estrôncio, ele é da mesma família do cálcio. Então, o teu organismo, quando tu ingeriu o estrôncio, ele fez substituição de estrôncio por cálcio. O que aconteceu? Ossos fracos. Então, são vários fatores que estão relacionados a essas problemáticas relacionadas a metais que são radioativos. Muito interessante isso daí. Tu vê o tamanho do impacto, né? Então, por exemplo, um animal se alimenta de uma grama de um solo contaminado, traz esse alimento, por exemplo, como o estrôncio, o organismo faz essa conversão e afeta os nossos ossos. Como que a radiação, ela afeta as nossas células, transformando elas em células cancerígenas? Então, vai acontecendo, na verdade, quebras de ligações químicas do teu DNA, né, das nossas células, e isso vão acontecendo mutações. Quando são pequenas, o teu organismo até pode se recompor, mas quando ela vem a longo prazo e com uma concentração alta, aí pode dar uma modificação até afetar a célula a ponto que chega na célula tumoral, né, e chegou no câncer, como a gente chama. Então, geralmente, claro que depende de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas se você está num ambiente desse que foi contaminado, é muito difícil você ficar livre disso. É impressionante, eu já vi em vários documentários, isso se afeta assim por muito tempo e por muitas esferas, não somente em Chernobyl, mas, por exemplo, as radiações desencadeadas pelas bombas atômicas também, que o pessoal ali teve, inclusive, até os seus descendentes daquela região ali foram afetados por isso. Isso aí se dá porque esses elementos químicos que são liberados numa explosão, seja de uma usina ou de uma bomba nuclear, ela reage com a nossa química do nosso organismo. Isso aí desencadeia em modificações que vão criar todas essas doenças para nós. Sim, porque eles têm energia suficiente para modificar as moléculas do nosso organismo. E quando tem modificação, é por isso que a gente chama de mutação. Você está mudando e aí o teu corpo já vai identificando de uma maneira diferente. Então, isso vai fazendo todo esse processo aí que chega nessas doenças aí que acabam acontecendo. Eu estava vendo uma situação que foi liberado iodo radioativo, e aí o que aconteceu? Deu muito problema de tireoide, porque a gente precisa, o nosso corpo precisa de iodo para não desenvolver aquela doença que é da tireoide, né? E aí, tanto que a gente usa o sal enriquecido com iodo, mas não é aquele iodo radioativo. Quando foi liberado o iodo radioativo, o nosso organismo não sabe identificar se ele é radioativo ou não. Então, ele se alojou direto na tireoide e gerou câncer de tireoide naquela população. É muito interessante isso porque, como nós estávamos falando, né, às vezes é um isolamento que tu faz de um elemento ali já muda completamente a ação dele e a reação que ele vai causar. E trazendo um pouquinho sobre os metais, os mais cobiçados, nós temos o ouro, né? Todo mundo adora ouro e o ouro ele é algo assim que moveu por muito tempo o desenvolvimento da sociedade, né? Os garimpos, a busca pelo ouro, a corrida pelo ouro. O que o ouro ele tem de tão especial assim que ele criou, né, se tornou uma referência de valor, porque todas as moedas são baseadas seu valor em reservas de ouro, né? Por que o ouro ele é tão especial? Realmente, Thiago, é uma pergunta bem que nos instiga muito, né? Porque o ouro é metal assim como o ferro, como o alumínio, e esses metais são altamente reativos. Eles não conseguem permanecer ali. E o ouro não. Ouro, prata, cobre, então são alguns metais que a gente encontra que são chamados de metais nobres, inclusive, né? Exatamente porque a reatividade deles é muito baixa, né? E não se explica muito assim o porquê. Porque outros elementos que também são classificados ali dentro dos metais de transição, como a gente conhece, são reativos. E eles, que é uma família exclusiva ali, eles têm uma baixa reatividade. E por isso se tornaram metais nobres. Porque exatamente pelo fato que está ali, até dependendo do tipo de ácido que tu colocar, não vai ter reação química. Uhum. Qual é que é a composição que tem o ouro? O ouro que a gente usa, na verdade, que você está Isso. falando, né? Então, ele não é
100%, né? Ele é uma mistura com outros metais, que tem níquel, tem outras substâncias misturadas ali. A composição completa, não sei te dizer. É até interessante tu falar isso, porque eu já aprendi com o Ourives, que até que a classificação do ouro, 24 quilates, 18 quilates ou 12 quilates, tem a ver com o tanto de ouro que tem ali Sim. e o tanto de outros metais que estão presentes É o nessa... percentual, né? Quando fala ouro 12, ouro 18 é o percentual que tu tem ali. E daí mistura com outros metais. Até porque o ouro é muito mole. Sim, Acho que é isso. O exato. ouro é muito mole. Então, eles fazem isso para poder moldar, né? E fazer as coisas que são necessárias com o ouro. Inclusive se tinha nos filmes de faroeste lá, que o pessoal mordia a moeda, porque o ouro, quanto mais puro, ele é mais maleável. Então, quando o cara mordia a moeda e ela tinha uma maleabilidade ali, né? Ela marcava, era que era um Sim. ouro puro, né? Sim. É possível a gente fazer a criação de ouro, por exemplo, em um laboratório? Eu acho que seria uma reação extremamente difícil, porque existe uma ordem de reatividade. E aí, o ouro, como é nobre, é muito difícil tu encontrar uma substância que tenha reação química com ele. Entendeu? Então, tudo depende dessa reatividade. Ele está entre os mais nobres. Então, só vai ter reação quando tu encontra metais ou substâncias que sejam menos nobres que aquilo. Então, porque vai fazer trocas. E aí o ouro já é um metal que é muito nobre, então eu não consigo fazer reação. É difícil, eu acho. Pode ser que tenha, eu não conheço. Perfeito, então. Eu acredito que a gente conseguiu trazer aqui várias mostras de como a química é interessante. Pô, a gente poderia partir por várias questões, química nos alimentos, o processo de transformações. Tem tantas coisas que estão envolvidas na química, mas já fica aqui o convite para outras conversas. Eu tenho certeza, assim, que tem muitos assuntos interessantes para a gente falar. Gostaria muito de te agradecer pela tua participação. Na verdade, quem quer agradecer sou eu, né? Foi a primeira vez que eu participei de um podcast e estou muito honrada com isso. Então, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu que agradeço, e para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Deixa aqui nos comentários qual a parte que tu achou mais interessante, que mais te surpreendeu da aplicação da química nas coisas do dia a dia ou naquilo que você vê nos seus filmes, nas suas séries de TV. Curta para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.